Bom dia a todos! Mais uma edição do Encontro das Artes. Hoje a gente vem trabalhar com a remodelagem do corpo da minha parte e da de Bruna Gide, falar um pouco dos processos criativos que envolvem a obra de Bruna Gide. Ela acabou de entrar, eu vou tentar chamar ela aqui. O Encontro das Artes é um projeto de extensão que tem por objetivo dialogar obras de vários artistas no mesmo espaço da ancestralidade e desse corpo remodelado. E Bruna vai falar um pouco das suas obras. Bruninha! Olá, bom dia, bom dia. Que prazer estar aqui. Bruna é uma artista visual que já tem uma estradazinha, né, trabalhando com a cerâmica, a argila em potencial, em todos os sentidos, falando do objeto escultórico ao corpo enquanto objeto, enquanto proposta de arte, né? Bruna, eu queria que você falasse um pouco das suas matrizes, das suas origens, de onde é que você vem, se você é soteropolitana ou se você tem alguma outra matriz ancestral. Eu sou soteropolitana, eu nasci na Bahia, em Salvador. Tenho descendência árabe, meus familiares são árabes. Isso conversa um pouco, tenho conversado muito com o que eu venho pensando para projetos futuros, enfim. Sou uma mulher lésbica. Essa existência influencia de forma inerente ao meu trabalho, assim, é uma coisa que não tem como separar a existência desse corpo. É isso, sou artista visual, trabalho com performance, a intersecção da performance e da escultura, através do estudo de corpo em contato com a matéria do barro. E é mais ou menos isso. Pronto. Seguinte. Eu queria que você falasse um pouco a sua inserção na escola. O que te motivou primeiro, antes de entrar na escola? O que te motivou a fazer arte? Desde sempre você, desde pequena, de criança, ou já foi numa maturidade, na fase mais adulta, que você se interessou por praticar, fazer, viver, respirar arte? Isso já vem desde que você nasceu, você já sente que você é artista ou foi um processo mais... É engraçado, né? Porque quando a gente fala desse ser artista, desse ser descolado da realidade, esse ser quase que divino, né? Eu me lembro que quando eu era criança, eu sempre estive bem envolvida assim, a processos criativos. Eu lembro de pegar sabão e ficar tentando fazer umas esculturas. Eu juntava uns arames, fazia umas coisas assim. Sempre pensava muito tridimensional, eu gostava muito disso. Mas eu me lembro de ter essa ideia do artista como esse ser descolado, divino e quase que inalcançável, né? Então eu pensava naquilo com grande admiração, mas eu achava que eu não tinha o que era necessário porque não havia um dom, não tinha eu não sabia desenhar coisas anatomicamente perfeitas. Então a minha ideia do artista veio desse imaginário, daquele ser divino que nunca precisou estudar e que a grande coisa que impulsiona ele, na verdade, é a sua facilidade, o seu dom. E aí, com o passar do tempo, dos anos, né? E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto isso não é verdade, né? Porque eu acredito que esse ser artista, esse ser criativo, o multiartista, vem muito da sua vontade, do seu impulso, do seu ímpeto de criar, daquilo que faz você ter uma ideia e
fazer questão de realizar aquilo, colocar aquilo, seja em corpo, seja em barro, seja em tela, no que for, no que quer que seja. É você trazer, é você querer que essa ideia tome corpo, não seja mais sua, aquilo veio de você, mas não é mais seu. E eu lembro que quando eu era criança e adolescente, assim, eu tinha sempre, eu andava sempre com um caderninho, e nos caderninhos eu sempre escrevia ideias, assim, até eu retomei um caderno meu do primeiro ano, e tinha uma ideia de uma performance, eu nem sabia, assim, o que era performance direito. E tinha uma ideia de uma performance no meu sketchbook. E eu falei, nossa, que ideia, né? A gente tem, quando a gente tem essa potência criativa, essa vontade de criar, isso é muito mais importante do que você saber fazer um desenho anatomicamente perfeito, do que você ter facilidade para certas coisas, sabe? É a questão de como você vê as coisas, de como você transforma aquilo para que aquilo seja em parte o que você quer dizer, né? Um pouco, a gente teve um pouco, durante muito tempo, a visão romantizada do artista e do objeto de arte, é o que você acabou de dizer, né? E com o tempo a gente foi ver que a arte está muito mais próxima à vida, ao cotidiano, do que a gente pensa. Principalmente na década de 60 e 70, quando os artistas, os grandes artistas, como Marina Abramovic, como Ana Mendieta, como Joseph Beuys, resolveram dar esse boom, né? Que foi um grande processo, na verdade. Eu acho que tudo veio começando com a quebra do objeto mimético, com o cubismo, né? Quando Picasso... E aí ele vai buscar onde? Nas máscaras africanas. Ele começa a trabalhar o papier-collé, depois isso vai evoluindo para uma escultura mais dividida, com múltiplos ângulos. Aí a gente vê vários outros artistas, como Andy Warhol, como Duchamp, já em 1920, já fazendo intervenções no corpo, com um fotógrafo Man Ray fotografando. Então, isso... E, assim, o que eu li, o que eu já li de mestrado, doutorado na minha vida, é que, na verdade, o que a gente faz hoje já existe desde que o mundo é mundo. Segundo George Glusberg, se a gente for analisar performance enquanto ação, enquanto uma categoria de arte associando arte e vida, associando o sagrado à arte, a gente vai encontrar desde os rituais tribais, entre aspas, mistérios medievais, espetáculo de Leonardo da Vinci e Giovanni Bernini, na idade de anos depois de Leonardo, né? Então, na verdade, só foi, como é que se diz, cunhado e só foi autorizado, como é que se diz, e dito como evento, como categoria na década de 70, mas isso já existia em outras épocas, né? As coisas, elas foram gradativamente sendo visibilizadas, essa necessidade do artista unir a arte e vida, o próprio corpo enquanto objeto. E na escola você entra isso, quando... Só uma coisa que eu queria falar, que conversa um pouco com o que você disse, é que a linguagem, ela existe antes de ser dito, você existe. Ela existe antes de ser reconhecida como linguagem. Então, a performance, ela existe, como você disse, nos ritos, nos ancestrais, em tudo, assim, no cotidiano. Antes de ser dito, a performance, ela existe e ela é a linguagem que usa o corpo como uma ferramenta. Ela já existia, sabe? Antes de ser dito isso, né? Aí você entra quando mesmo em Belas Artes? O povo tá querendo saber. Mentira, sou... Eu entrei, eu peguei, a primeira matéria que eu peguei em Belas Artes foi em 2016. Foi uma matéria de cerâmica com a querida professora Conceição, que se não fosse ela, assim, na minha trajetória, essencial, uma querida.
foi, foi nessa matéria que eu tive assim um contato mais aprofundado com a matéria do barro e da cerâmica. Foi quando eu comecei a fazer esculturas, né? E, Uhum. e me desenrolar um pouco nessa técnica. E me senti até mais confiante, justamente porque quando eu entrei ainda havia essa ideia no meu imaginário de que o artista ele precisava de um dom, de uma ter muita ter uma técnica muito fixa e, enfim, uma facilidade. E então, quando eu entrei nessa matéria, eu consegui me soltar, sabe? Eu lembro que as primeiras esculturas que eu fiz, eu mostrei assim, eram caretas, né? Eram 4 caretas, assim. Eu mostrei assim a Conceição, e aí ela falou, eu adorei. E aquilo ali, aquilo para mim foi tão importante, sabe? Era a primeira vez que eu fazia alguma escultura. Na primeira aula eu nem sabia para onde ia. E aí aquilo me impulsionou, porque era uma coisa que era minha ali. Eu podia criar do zero o que eu quisesse, o mundo, o universo, o que fosse. E isso me estimulou demais. Eu fiquei enlouquecida, ensandecida. Não saía do ateliê por nada. Eu vou tentar mostrar aqui algumas imagens, vou tirar um pouco da minha imagem e vou mostrar o trabalho de Bruna. E a proporção que eu for mostrando, Bruna, você vai se colocando. Esse trabalho, por exemplo, diga pra gente o nome, quando surgiu. Esse trabalho foi feito numa olaria em Mucambo, na ilha de Taparica. Eu fiz em parceria com o Fred Martin, que era um artista residente no Instituto Sacatá, que é de lá. E a gente se encontrou dentro das nossas linguagens, né? Ele também trabalha com essa intersecção entre escultura, performance, trabalha com a matéria do barro. E essa foto foi tirada depois de uma video performance que a gente fez juntos, chamada Uterina. Eu até coloquei mais embaixo, não sei onde você está mostrando, é no site, né? É, no site. Será que é aqui uterina? É a Essa. própria. É. Eu Essa video preferi, performance. eu preferi Hã? vídeo porque eu acho que vídeo diz mais. Eu preferi usar os vídeos do que imagem parada. Viu? Sim, entendi. Entendi. É isso, essa video performance, ela surge quando eu tive uma conversa, eu estava conversando com o Fred, assim, conversa de bar mesmo, a gente falando sobre nossos processos. E aí eu contei para ele de uma experiência que eu tive fazendo uma experimentação na EBA, na Cerâmica no Pátio da EBA, com o projeto Corpo Latente, que foi um projeto que a gente, que eu, a Issa, é um projeto meu e de Aissa, e a gente foi contemplada pelo edital do PIBEXA para desenvolver experimentos em diversas linguagens com o eixo da argila. E quando a gente iniciou esses experimentos, eu fui mais para o lado da performance, né? E aí a gente fez, eu e a Issa, com os demais integrantes, uma performance juntas em que a gente outras pessoas colocavam mais ou menos cerca de 120 quilos de barro em nossos corpos, né? Isso aconteceu na Escola de Belas Artes. E aí, ao longo que o tempo passava, mais pessoas entravam, mais pessoas colocavam barro em cima da gente, enfim. E eu me lembro que eu estava numa posição bem que comprimia o meu pulmão, assim, eu não conseguia respirar muito bem. Mas eu queria uma coisa meio fetal, uma posição meio fetal. E aí eu tava com os joelhos comprimindo os meus pulmões e só tinha uma saidinha de ar, assim, bem no cantinho das pernas.
E eu me Uhum. concentrei nos feixes de luz que entravam nessa saída de ar. Eu me concentrei naquilo e me mantive ali. Só que em determinado momento, um dos integrantes ia cobrir essa entrada de ar. E aí eu lembro de pensar assim, meu Deus, eu preciso de uma saída de ar, eu preciso respirar. Foi exatamente essa posição aí. É. Mas eu estava completamente coberta de argila e só tinha um feixe de entrada para o ar. E eu lembro de pensar assim, meu Deus, eu preciso de uma saída de ar. E isso me deu um flash, assim, que eu me lembrei quando a gente vai fazer uma escultura em cerâmica, que a gente precisa ocar aquela escultura inteira e deixar uma saída de ar, porque senão a escultura vai explodir no forno, né? E aí eu me senti dentro daquela escultura. Aqui sou eu e a Issa, é, dentro do barro, né? E naquele momento que eu pensei na saída de ar, eu me senti dentro da escultura, eu me sentia fazendo parte daquele momento que nunca esteve em minhas mãos, porque eu me despedia da escultura no momento em que eu acabava de ocar, eu me despedia dela e ela ia para queima. E ali eu não existia mais, era a escultura. E no momento em que eu fiz essa performance, eu me sentia parte da escultura, eu me sentia dentro. E foi aí, conversando sobre isso com o Fred, que surgiu a performance uterina, aquela que você mostrou, Uhum. o iniciozinho. Tá. Que é essa aqui, né? Não, essa Uterina. foi, não, Essa, não? esse, não, esses são experimentos que eu fiz com o Fred antes da gente Vou começar mostrar. realmente a trabalhar Vidas. na. A uterina, né? Porque você é um artista É, de entrar em imersões, né, Bruna? Você já me falou que os processos são é, demorados. Deixa eu ver aqui. é, Está demorando já. Então, você eu tenho curte entrar num processo para descobrindo até o limite do corpo do outro com relação ao seu, essa sintonia, né? Ó, não tá abrindo, não. Eu sim. vou fazer o seguinte, eu vou Eu abrir geralmente o portfólio que você mandou. abra o slide do. Porque ali eu já coloquei também na ordem dos processos, né? Aqui, por exemplo, os trabalhos de cerâmica, né? Que você desenvolveu Isso. com Conceição. Você foi monitora de Conceição também, né? Criou, não foi Eu só peguei aluna. essa matéria até não dá mais, né? Eu fui aluna de Cerâmica 1, Cerâmica 2, depois fui monitora por dois semestres ou um semestre, não sei. E depois ainda peguei com o Eriel, de novo, essa matéria, que também é um querido que me abriu muitos caminhos. E é isso. Essas Aí, esculturas, eu coloquei nessa ordem porque para demonstrar um pouco desse desenvolvimento, né, dessas esculturas que eu descobri, essas personas, essa estética que uhum. eu não conhecia, né? E eu comecei a sentir vontade de trazer essa estética para o corpo. Foi quando A eu carapuça. convidei. Exatamente. Primeiro, tudo começou, acho que é meu primeiro contato realmente com a, o processo criativo dentro da performance foi quando eu fui fazer uma exposição, a minha primeira exposição individual, que foi lá no Espaço Xisto. E aí eu convidei algumas fotógrafas que eu gostava muito do trabalho, eram minhas amigas, enfim. E eu fiz uma máscara, e o nome da máscara era Carapuça. E eu falei assim, eu quero que você conte a sua narrativa, a narrativa que você quiser, através dessa máscara.
E foi, acho que esse foi o primeiro contato, assim, com a foto performance, com a performance, esse trabalho de colocar essa persona, esse personagem no meu corpo. Uhum. Ok, deixa eu adiantar. Depois disso, a gente tem aqui essa aqui foi a carapuça, mostra de performance É, no quintal, 18, né? é isso. Foi depois daquela que você viu no YouTube que eu Sim. fiz. É, é isso. Depois que aconteceu esse ensaio, eu comecei a me sentir, sentir essa necessidade de realmente trazer para o corpo. E aí eu comecei a colocar o barro cru, né? Não era mais uma máscara, não era uma coisa tão controlada assim. Já tinha mais o objeto da performance, né? Dessa coisa única que acontece nesse espaço de tempo em que a presença é extremamente necessária. E, e a primeira vez que eu fiz foi no quintal, que você Uhum. mostrou, né? A carapuça no quintal. E isso me ganhou completamente. A primeira vez que eu fiz, realmente, eu falei, essa talvez seja a coisa mais crua que eu já fiz na minha vida, assim, sabe? E foi assim que eu E, me encontrei na performance. e ela vem antes da cerâmica no pátio, do corpo latente. Vem, antes. Foi Sim. antes. Agora Eu fiz a carapuça uma, antes. me diga uma coisa que talvez eu senti em alguns trabalhos. Eu tenho um trabalho chamado Diário de Passagem, que foi do mestrado, onde eu pintava meu corpo todo de branco, como uma senha, para que o público pudesse manipular. A obra só era formada com a participação do público. Nesse trabalho de corpo latente, como é para você esse tanto de gente te manipulando aí com argila, sensação de invasão, No- como é isso? Como foi isso? foi curioso, porque aconteceu de uma forma muito orgânica, assim, né? Porque iniciou a performance com dois integrantes do projeto Corpo Latente colocando argila na gente. Então eles começaram, e a partir de um tempo as pessoas começaram a chegar, né? Pessoas da Escola de Belas Artes, alunos, funcionários, enfim, professores possivelmente, eu não vi, né? E as pessoas começaram a chegar. E à medida que elas chegavam e depositavam argila nos nossos corpos, eu não via, eu não tinha controle nenhum, meu rosto estava para baixo, meus joelhos comprimindo meus pulmões, então eu estava naquela posição fetal e eu não conseguia ver muita coisa. Tudo que eu sentia era a forma com que as pessoas depositavam aquela argila, né? E depois de um tempo, durou acho que 2 horas, se eu não me engano. Depois de algum tempo, eu sentia muito, muito desconforto, porque quando chegou nesse ponto aí que você está mostrando, já não se via ninguém. Já não era ninguém, já era um objeto híbrido que juntava dois corpos e muitas pessoas chegavam depois, então muita gente não sabia o que estava ali embaixo. Então, a forma com que eu sentia essa carga desse depósito da argila no corpo, já começou a ficar diferente, né? E quando a gente não tem, a gente tá paralisado, assim, numa posição, muitas coisas vêm à tona que normalmente você não perceberia, sabe? Então foi uma oportunidade para eu sentir essas nuances da forma com que uma Hum. pessoa coloca um barro em um corpo, sabe? E o que é que se passa na sua cabeça nessa hora? Você procura esvaziar a cabeça como um processo até de meditação também misturado para não entrar numa fobia? Ou como é esse processo? Eu Como é que achei, acontece? dessa vez eu achei especialmente desafiador, porque por conta da minha posição e
do peso da argila, né? Foram 120 quilos de argila colocados na gente. E então foi realmente desafiador. Mas eu lembro de me concentrar nos feixes de luz da saída de ar que tinha embaixo da minha perna, né? Para entrar o ar para eu poder respirar. E eu só tive alguma questão, assim, porque eu tava tentando me concentrar nisso. E quando começaram a tentar fechar, já no fim da performance, que eu pensei, meu Deus, a saída de ar. E me senti nessa situação inédita, né, dentro de um processo criativo, sendo, né, a escultura. Foi aí que eu fiquei... eu tive que me concentrar bastante, porque eu tava vendo esses feixes de luz, e esses feixes de luz estavam me ajudando a entrar nessa transe, assim. E aí, quando ameaçaram tirar aquilo de mim, foi realmente complicado, mas me deu esse clique para a performance uterina. Que é esta, né? Não, essa é porque eu fiz diversos experimentos de corpo com Fred antes de fazer a uterina, né? A gente fez a gente fez alguns experimentos assim, diálogo 1 e 2. Aqui é uterina, isso. A uterina aconteceu, o processo todo da uterina foi muito prazeroso de ser feito, porque foi dentro de uma olaria. Então tinha um forno, o lugar onde foi filmado foi um forno, era um forno gigante esse lugar onde se passou a performance. E aí, o que aconteceu? Eu e ele, a gente ficou por alguns dias reciclando barro, foram cerca de 200 quilos de barro reciclados. Reciclados não, a gente mesmo que pegou o barro da terra, amoleceu, esperou secar um pouco. Foram 200 quilos de barro, então o processo foi um pouco longo, né? E quando a gente resolveu fazer uterina, ela partiu dessa experiência do corpo latente. Então eu contei essa história para ele, e aí a gente conversando, a gente chegou nesse lugar, que era um forno, né? E eu me lembrei do processo da escultura do forno, em que você coloca uma peça para queimar, né? E você não está dentro, você não está presente. Você coloca aquilo para nascer. E você não tem controle sobre aquilo. E quando eu me senti dentro da escultura, dentro desse processo inédito da queima, aquele lugar parecia perfeito. Porque era o berço, era o útero de um nascimento de uma escultura. E a gente trabalhou ao redor disso, desse nascimento de uma escultura, até que ponto somos nós, ou até que é o escultor, enfim, qualquer pessoa que faz uma escultura. Essa imagem... É isso. É o final da vida performance, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Agora fala um pouquinho da Mulher de Lot. Adoro esse nome. Adoro. A Mulher de Lot, eu comecei a fazer quando eu descobri o poema de Anna Akhmatova, que é uma poeta russa que escreveu um poema sobre a Mulher de Lot. E, para quem não sabe, mais ou menos a história da Mulher de Lot é que ela foi petrificada, transformada em estátua de sal, por olhar para trás, enquanto Sodoma, sua cidade natal, estava sendo coberta de chamas, porque era uma cidade dos pecados, e, enfim, Deus colocou fogo em Sodoma, e quando ela olhou para trás, arrependida de ter ido embora com seu marido, né, ela foi transformada em estátua de sal. E Anna Akhmatova, que é essa poeta, escreveu
um poema que humanizava assim esse personagem. Porque dentro do imaginário existe, ela é vista como a que desobedeceu as ordens divinas, que não foi, não se submeteu como deveria ter feito a ordens divinas, a ordens do seu marido, enfim. E Anna Akhmatova, ela fala por que que eu teria pena, eu não me lembro exatamente do poema, mas ela diz por que eu teria porque eu teria pena de uma mulher que fez isso. No entanto, eu não consigo esquecer alguém que deu a vida por um único olhar. Então, a força que também isso tem, a força necessária para alguém dizer não a uma construção que te faz dizer sim o tempo inteiro, sabe? E eu lembro que quando eu li esse poema, eu fiquei extremamente afetada. Foi uma coisa instantânea, assim. E eu escrevi ele no meu sketchbook e eu lia todos os dias, mais de uma vez, assim. Eu fiquei realmente muito afetada. E quando eu fui para Igatu, Isso que eu queria chegar. O site específico, o local, também inspira a gente, né, artista? Diz é muito. isso. Você tá. Quando eu. É, Então está eu numa lembro que cidade quando que eu eu fui já. para. Diga. Igatu é mágico, né? É sensacional aquele lugar. Tem energias incríveis. E eu fui lá com a matéria de performance, fui para fazer uma outra performance. E eu lembro que no lugar onde a gente estava tinha essa piscina de argila. E aí meus colegas falaram, Bruna, você precisa ir lá, você precisa ver a sua cara, que não sei o que lá. Aí tinha uma pequena trilha e eu fui. Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, eu vou gravar a Mulher de Lote aqui. E eu não tinha assim, eu não tinha quem gravasse, eu não tinha. Era super escorregadio o lugar. Eu fui na doida, total, na doida. Eu falei, eu preciso gravar isso aqui, eu vou gravar. Aí Hum, eu chamei umas amigas minhas para ajudar, falei, ó, segura aqui a câmera, eu vou fazer aqui. Aí me toquei nesses matos e mergulhei nesse barro, né? Nessa piscina de argila, não estava nem como aí um para se tinha uma retorno cobra. dessa força. Vem cá, a sensação que você fala aí, esse relato me lembra muito esse trabalho de área de passagem. Quando eu fiz na Bienal do Recôncavo, não tinha água, que era a água final que alguém jogava de uma sacada. Então eu tive que entrar no rio que fica logo em frente ao, ao Danner, ao centro, né, cultural que tem lá, Danner. E aí, a princípio, eu não pensei que tinha perigo de entrar naquele rio, inclusive à noite. Na hora que eu estava entrando, é Sim. que veio o fome. Então eu tive que segurar, me controlar, porque eu me lembrei que poderia ter vidro, cobra, lixo, que poderia acontecer tudo, mas a questão da gente, quando a gente está num processo, não dá para voltar atrás, né, Bruno? Você tá aí, se aparecesse uma cobra, É. você ia ficar quietinha, ia dialogar com ela. E é muito Lindíssima capaz essa dela foto. estar ali, né? Do meu ladinho. Eu vejo, Bruna, assim, no seu trabalho, não é induzindo, eu já falei isso com você. Essa relação do sagrado feminino muito intensa. Aí você me diz, é porque eu já tenho um corpo feminino, a voz feminina, mas é muito forte. Você tem algum artista contemporânea da performance que você assim admira muito, tem referências até que se atravessam enquanto performer, que tenha o mesmo trabalho. Eu não vou falar não, mas eu vejo várias, né? Eu queria saber assim, se tem alguma que realmente te atravessa e que você se inspira muito. Eu acho que o trabalho de Celeida Toches me atravessa de uma forma surreal, assim. Quando eu conheci,
Eu conheci o trabalho dela através de uma professora que se chama Mariela Brazon, também uma outra querida. E ela me Uhum. mostrou Celeida. Ela falou, Bruna, você precisa conhecer essa artista. E quando eu conheci, realmente me atravessou de uma forma maravilhosa. Ela é uma das minhas grandes referências, assim. Posso dizer Uhum. com toda certeza. Eu de fora, assim, vejo, enquanto pesquisador da performance, eu não sei se você tem, se você gosta, se você se interessa por ela, pelo trabalho. Ana Mendieta, eu vejo muito sintonizada no seu trabalho, assim. Quem está de fora e que estuda performance fala, gente, é muito próximo o trabalho, a relação de. Inclusive, essa relação que eu já acabei de dizer, do sagrado feminino, da ancestralidade, esses rituais com sangue, com barro, levantando questões de gênero, questões feministas, que não necessariamente pode ser o seu caso, mas que está intrínseco no seu trabalho, né? E Guerrilla Sim, Girls, sim. aquele grupo, né? A própria Marina Abramovic também, eu até te perturbo, você é Abramovic baiana. Você tem um rosto assim, bem... Você tem um rosto dos anos 70, mesmo sendo jovenzinha, mas me parece. Eu gosto dessa foto aqui É, né? porque nesse trabalho mostra muito seu processo criativo, como é que surge, os desenhos preliminares, para daí surgir o trabalho realmente final, né? E fala um É. pouquinho disso, como é, você sempre desenha, sempre faz um storyboard, sempre faz um croquis do que vem de ideia, escreve. Eu gosto muito de desenhar, assim, as ideias que eu tenho, para não esquecer. Eu coloco no sketchbook, assim, mais ou menos o que eu quero fazer. Mas nesse caso, acontece também de outras formas. Por exemplo, eu fiz um estudo de corpo, eu filmei o estudo de corpo e fiz vários movimentos, né? Com o corpo e a cúpula para saber por onde eu queria ir, né? E Uhum, depois que eu gravei, eu peguei um papel e comecei a desenhar quais posições, quais movimentos me atravessavam e me interessavam. E aí também tem muito, né? Isso para mim é muito importante dentro de um processo criativo, documentar essas coisas em vídeo, em desenhos, é muito uhum. importante. Eu Você gosto de conhece? colocar um do lado do outro porque, Uhum. diga. Eu vejo também, Bruna, no seu trabalho, uma relação do movimento autêntico. Você já leu alguma coisa sobre esse princípio, essa metodologia, essa estratégia de trabalho? Sim, é isso. Eu tenho lido bastante, né? Eu tenho lido os livros de Ciane, algumas coisas de Laban. Tenho lido, assim. Mas me interessa Tá todo bastante. É encaminhado. é Adoro. uma área que eu gosto de E desenvolver. aí, vamos falar de Salobra. Salobra, mamãe. 2010 aí. Salobra. 2019. 19, né? 2019. Foi recente, foi Salobra. meu projeto mais recente, assim. É, Uhum. a Isso é uma Salobra fala cerâmica. muito. Isso é uma Não, isso cerâmica primeiro. é um barro seco. É uma cúpula de barro seco, não foi para queima. É, a proposta, inclusive, da performance é dissolver essa cúpula em estado performático, né? Uhum. E com água essa ideia já viajou muito, assim, porque eu tive essa ideia em 2018 e comecei a fazer estudo de corpo com ela só em 2019. E eu trabalhei ela com Marta Bezerra, fizemos alguns estudos de corpo juntas, que são essas fotos que você está mostrando. E na época eu queria dissolver a cúpula com ela, eu queria que ela representasse esse elemento, né, da água e essa experimentação do meu corpo
com a cúpula, eu queria me inebriar dessa rigidez da cúpula, desse barro rígido, que só é dissolvido com a água, né? Com esse elemento. E eu queria fazer esse contraponto, assim. Eu queria que tudo ficasse muito... eu queria trazer essa coisa dos elementos, né? Uhum. E é uma coisa que eu penso muito, mas que eu trouxe mais para... Atualmente eu venho pensando em trazer, em dissolver essa cúpula em mim, sabe? Eu sozinha, comigo, dissolvendo essa cúpula, porque eu acho que faz parte de um processo que eu preciso passar. Uhum. Vem cá, e esse nome salobra de água salobra, princípio da água barrenta? É porque a água salobra é aquela água que ela é misturada, né? Eu misturo, a mistura do mar com o rio, da água doce com a água salgada. Assim como Uhum. eu lembro de pensar muito, de querer dissolver essa cúpula como uma necessidade, assim, por precisar tirar essa rigidez de mim. E eu acredito que uma forma de tirar a rigidez de você também é chorando, né? E as nossas lágrimas são Sim. salobras. Então eu queria fazer trazer isso para mim, sabe? Trazer essa lágrima, dissolver essa rigidez que é própria da terra. Uhum. Ok, Mais ou menos isso. e vamos mostrar mais um trabalho. Esse aqui é a própria carapuça, né? Uma foto performance. Você na água, É essa é uma incrível. foto de Alili Dara. Muito incrível. Eu queria que você falasse, Bruno, Uhum. agora desse projeto seu maior, que é a Zona Fluxus, né? Zona Fluxus. Sim, Deixa eu sim. ver. É porque aí você termina entrando num processo, digamos, de empreendedorismo na arte, em termos de, não em termos de ganho de dinheiro, mas de promotora de uma cadeia de. A internet aqui está horrível. Então, essa coisa de promover outros artistas também, isso é muito importante, né? Isso é É, muito importante. Não pensar só no seu trabalho, mas pensar em unificar outras pessoas, agregar outros valores, né? a Começou ideia do quando a Zona zona. Fluxus veio de movimentar justamente esse cenário artístico de Salvador. Começou, se eu não me engano, em 2016, quando eu fiz a Pulsos, que foi uma ocupação artística, em que eu chamei alguns artistas para expor, tiveram performances, eu fiz instalações no prédio, eu chamei alguns pichadores também, mas na época não existia o ateliê, né? Depois, em 2017 ou 18, se eu não me engano, eu fiz a Fluxos, eu com a ajuda de várias pessoas incríveis, maravilhosas, né? Eu não poderia fazer isso sozinha. A gente fez essa mostra da Fluxus, dizendo a ideia do ateliê, né? Falando o que queríamos fazer, a proposta de um espaço para movimentar o cenário artístico. E em 2018, 2019, enfim, o mais recente que aconteceu foi a mostra do trabalho que eu fiz, que fizemos do Corpo Latente, que a gente fez os experimentos lá, os experimentos seja de filmagens, performance, música, animação, tudo foi feito basicamente lá. E a gente fez a mostra também no espaço. E Isso é importante. Outra coisa, e era um espaço praticamente da família, mas era abandonado lá, né? Você que foi reavivar ele, né?
retomada. Só depois de 2018 Sim. que ele passa a ser realmente ateliê, né? Depois se tornou, né, meu ateliê e também esse espaço de criação, né, que eu pretendo fazer muitas coisas nele ainda, muitas mostras de processo, é, que é o Zona Fluxos. Uhum. Ah, consegui abrir aqui. Deixa eu ver se eu jogo. Bruna Gide. Eu queria só que você me dissesse uma coisa. Você já leu, se interessa? Porque são coisas que eu vejo no seu trabalho e que eu fico curioso para saber. O Corpo Sem Órgãos, de Antônio Artaud, de Deleuze, Guattari, Foucault também, pensa, que eu vejo muito isso no seu trabalho. Eu lembro que quando eu fui aluna de Ariel, eu saía da aula com listas, né, com a bibliografia completa, assim, de coisas que era para eu ler, e esse trabalho foi uma das coisas, né, o conceito do corpo sem órgãos foi uma das coisas que Ariel falou para mim, e fez toda a diferença, né, o corpo como uma potência. Eu também essa memória da matéria, trazer o barro para o corpo como uma plataforma de memória mesmo, como um transporte, e ver o corpo com diversas possibilidades, né? Aqui é a Aí Zona Fluxo, foi o Fluxos. muito bacana, viu? Muito bacana. Interatividade. A gente pode abrir um pouquinho para quem está na sala, se tiver alguma pergunta. A Denilze Romana, que está aí, a própria Conceição, né? Se tiver alguma questão, podem colocar. A Denilze está dizendo lindas fotografias. Porque Bruna é Obrigada. cercada de profissa, né? Bruna não faz nada Sim, nossa, à eu tenho toa. muita sorte com as minhas amizades, cercada de artistas incríveis. A Lili Dara, a Rayana Azevedo, mulheres incríveis. Ai, deixa eu mostrar um pouco aqui da Mulher de Lote em vídeo, que é outra história, né? Mulher de Lote em vida, Tem. a gente entra em delírio. Foi incrível essa experiência. É muito lento, dentro de um processo de imersão mesmo. Parece que tá Diga aí, travando. Denise, você tem alguma questão? O quê? Luísa Tavares entrou agora. Foi muito incrível fazer essa performance assim, porque geralmente, como a gente vem conversado, né? Os meus processos são bem lentos mesmo, que envolvem muito experimento de corpo, assim, estudo de corpo, e ainda mais se eu vou trabalhar com outra pessoa, eu gosto muito de fazer essas experimentações antes. E essa performance aconteceu quando eu olhei para o lugar, assim, eu falei, vai ter que ser nesse lugar. Eu tinha o quê? Mais 3 dias lá em Gatu. E aí, quando eu olhei para aquele barro branco, que parecia que lembrava sal, sabe? Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso aqui. Me transformar nessa estátua de sal, mas nessa imersão, assim, que traz força, tirar esse imaginário da personagem da mulher de Lotte como uma mulher desobediente, como se isso fosse uma coisa negativa, mas trazer a força necessária para que essa desobediência acontecesse, sabe? Para essa ruptura acontecer, quanta força necessária. E aí a performance foi nessa humanização também, encaminhada também pelo poema de Ana Akhmatova,
dessa mulher, dessa força dessa mulher que deu a vida por um único olhar, né? Uhum. Muito lindo seu trabalho, Bruno. Bem, a Obrigada. gente vai se despedindo, porque já são 10h49. Agradecer a você por se disponibilizar, estar aqui nesse horário, nesse dia, em pleno sábado. Agradecer muito, sempre. E Eu se que você quiser agradeço. falar, agradecer a todos que estão aqui, a Denise Romano, Conceição, Luiz Cláudio Brito. A Denise está agradecendo aqui. Se você tiver alguma coisa para falar, fique à vontade, viu, Bruno? Não, e quero agradecer também a você por me convidar. Achei uma delícia. Acho seus apontamentos sempre muito pertinentes. Tenho um carinho imenso. Obrigada a todo mundo que assistiu. E é isso. Seguimos. Em breve, quem sabe, um trabalho em conjunto, né? Quem sabe, quem sabe. Eu adoraria. Pois é, eu gostaria só de dizer, gente, que agora, no início, começou ontem, vai até o dia 13, a 10ª mostra de performance da Galeria Canizares, que tem a curadoria do professor Ricardo Biriba, e eu estou também na parte coautoria, ajudando, dando a força para manter esse espaço, que é um espaço que para a gente é essencial, né? Porque quem trabalha com performance ou vai para São Paulo, Rio ou para fora, então aqui tem muito pouco espaço para a gente, ou para a zona fluxos, mas assim, é muito limitado, né? É muito limitado. Então, dizer que o tema é negríndio, porque esse ano a gente viu a necessidade também de falar dos problemas, da violência, todas as situações que também o índio vive, e a gente tentou juntar, não tirar o negro, porque já era uma demanda, uma necessidade, mas associar o índio. Então, estão abertas as inscrições, quem quiser, se inscreva no site, no blog. E, Bruna, também deixe aí o seu blog, seus contatos, para quem queira ver seu trabalho com mais calma. Numa live não dá para ver tudo. Quem queira degustar a performance de Bruna Gide, procurar. Eu não. Travou um pouco. Eu não ouvi o que você disse. Deixe seus contatos de blog, e-mail, Ah, blog. sim. Meu Instagram é Bruna Gide e meu site é brunagide.com. Aí, se vocês se interessarem, quiserem ver mais sobre o meu trabalho, vocês podem encontrar bastante coisa lá. Outra coisa, Bruna, você está proporcionando cursos na Zona Fluxos, né? Cursos de modelagem, Sim, alguma coisa. Faça seu lobby aí. é isso. Eu comecei essa empreitada de tentar ensinar, né, um pouco da modelagem. Inclusive, antes da quarentena, eu estava com um workshop marcado, com data marcada, tudo certinho. Só que acabou que veio, né, o coronavírus. E eu trouxe algumas coisas para vídeos, né? Eu fiz videoaulas mostrando um pouco da técnica de bloco, mostrando como eu fazia as minhas esculturas. E porque eu achei que seria bacana e muitas pessoas. Eu tive feedback de muitas pessoas que começaram a fazer escultura durante esse período, né? E tem sido bem legal, assim. Uhum. Você só trabalha com argila, né, Bruna? Eu Em só termos de trabalho o quê? material, o material básico é argila, não tem uma outra coisa que sua paixão mesmo é argila. De estar fazendo Eu até então a matéria que eu mais trabalho é argila, assim, para performance. Eu faço esculturas, né, de madeira, você bem sabe, de pedra, essas coisas. Também pinto, né? E tenho feito muitas ilustrações digitais também, ultimamente. legal. Mas dentro da performance, a matéria que eu utilizo mesmo é argila ou barro.
a cerâmica. Uhum. Então vamos terminando por aqui. Já te instiguei muito. Te desejar um bom final de semana, viu? E um Para grande você beijo. também. Um beijo. Chuchu. Chuchu. Beijo a Denise, beijo Luiz Cláudio e todos que estão na sala. Um grande abraço. Até uma próxima. Vou encerrando.